Então tá, pessoal, ó, aqui eu já adiantei bem o bico, já dá pra vocês verem, ó. Eu fiz mais algumas carreiras aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Então aqui, ó, eu trabalhei mais essas carreiras. Ó, fiz aqui essa primeira carreirinha dos 3 grupinhos, fiz a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Essa quinta carreira já é essa carreira aqui, ó, é aquela carreira bico único. Então, a gente já trabalha os grupinhos e, ao mesmo tempo, essas voltinhas aqui, essas viradinhas. O meu espaço aqui é muito pouco, mas dá pra vocês terem noção já de como tá ficando. No final, eu vou mostrar ele todinho aí aberto pra vocês, ó. Então, fica assim, ó. O bico fica um bico, um acabamento bem legal. Ó, o cantinho aqui, ó, fica bem bonito o cantinho. Ele fica bem certinho mesmo. Eu gosto muito desse bico aqui, nos tapetes aí com nomes e nos meus tapetes que eu faço aí do bem-vindo, ó, pessoal. Fica bem bonito. Aqui eu já adiantei bem, mas eu vou mostrar pra vocês aqui onde foi que eu parei aqui o meu trabalho. Aqui, pessoal, ó, sempre no finzinho aqui, ó, de cada grupinho de 3, que nem aqui, ó, foi o meu último grupinho. Tá, pessoal? Foi aqui, ó, o meu último grupinho. Eu arrematei aqui com ponto baixíssimo. Eu caminhei com o meu fio até nesse espacinho. Então, de todas as carreiras, ó, o último bloquinho aqui de 3 pontinhos com esse ponto aqui em diagonal, vocês vão fazer as 2 correntinhas, vão estar arrematando aqui, ó, nesse primeiro pontinho e caminhando com o fio até nesse espaço para poder começar as outras carreiras. Eu já adiantei um pouco o bico aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, vocês comecem arrematando aqui, ó. Arremataram, caminharam com o fio, é a mesma coisa. Nós vamos começar aqui, ó. Eu já estou dentro do cantinho, eu quero mostrar aqui o cantinho pra vocês. Vou descer um pouquinho aqui a minha câmera. Isso. Então, aqui, ó, eu quero mostrar pra vocês o cantinho. Nós vamos laçar o fio. Aqui não tem corrente de separação, tá, pessoal? Eu vou desmanchar esse outro aqui pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, nós vamos vir trabalhando. Vocês arremataram aqui, caminharam com o fio, vieram aqui, fizeram os 3 pontos e fizeram o ponto aqui em diagonal com as laçadas. Vamos fazer 3 correntes. E vamos virar esse bico assim, ó, do lado avesso. E aqui nós vamos pegar por baixo, ó, nesse primeiro ponto. E aqui vamos fazer, ó, um ponto baixo. Subir 2 correntes, virar novamente pro lado direito. E aqui, ó, dentro dessa argola, vamos trabalhar 8 pontinhos altos. Então, essa é a repetição do bico aqui em toda a volta. O meu barbante, ele veio com umas mesclas azuis, ó, no meio dele. É difícil acontecer, mas às vezes acontece, ó. Estão vendo, pessoal? Uns risquinhos azuis. Às vezes acontece mesmo. Então, aqui, ó, 8 pontinhos altos. Terminei os 8 pontinhos altos, pra eu pular no outro espaço de correntinha, aqui, ó, e começar novamente os 3 pontos altos, aqui agora não tem corrente de separação. Eu laço direto a minha agulha, agora eu estou no cantinho, ó. Então, aqui eu vou formar o cantinho. É a mesma repetição, os 3 pontinhos altos. Eu venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho e laço, puxo e estico aqui, ó. Fico com as 3 voltinhas na agulha, tiro todos de uma vez e faço as 3 correntes. Viro o meu trabalho pro lado avesso, venho nesse primeiro ponto e pego aqui, ó, por baixo e laço fazendo um ponto baixo e 2 correntes. Viro para o direito novamente, ficou essa argolinha. Aqui dentro eu trabalho, então, os meus 8 pontinhos altos. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz aqui os meus 8
pontinhos altos. Fiz os 8 pontinhos altos sem corrente nenhuma de separação. Eu laço aqui a minha agulha e ainda dentro do espacinho, ó, do cantinho, eu venho aqui novamente e trabalho os 3 pontinhos altos. Vou fazer agora o meu pontinho diagonal, abrindo aqui, ó, lembram? E pegando no meio aqui, ó, dessa corrente da carreira anterior. Então, eu venho aqui, eu posso pegar aqui por dentro, ou eu posso laçar aqui por trás também. Estico aqui o meu fio, faço aqui as 3 correntes, viro aqui, ó, o meu trabalho do lado avesso, venho nesse primeiro ponto e pego aqui por baixo, ó, e faço um pontinho baixo e 2 correntes. Fiquei novamente, ó, com a argolinha. Vou vir trabalhando aqui agora os meus 8 pontos altos dentro aqui dessa argolinha. E vou continuar aqui o meu bico, que eu já estou quase acabando. Vamos ver, ó, 2, 4, 6. São 8 pontos já contando com as 2 correntes. Tá bom, pessoal? Esqueci de dizer pra vocês, me perdoem. Então, já contando com as 2 correntinhas aqui, são 8 pontos. Terminei aqui os 8 pontos, ó, eu laço a minha agulha e venho nesse próximo espaço de corrente. Então, aqui eu começo os meus 3 pontinhos altos novamente. Laço aqui a minha agulha, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, puxo aqui a minha laçada e estico, tiro de uma vez, faço as 3 correntinhas, ó, aqui eu formei, ó, o meu cantinho, ó. Fiz as 3 correntinhas, vou virar do lado avesso, vou pegar aqui por baixo, ó, vou puxar, fazendo um ponto baixo e subindo 2 correntes. Fiquei com a argolinha, venho trabalhando os meus 8 pontinhos altos aqui dentro dessa argolinha. Já contando com as 2 correntinhas. Então, aqui eu tenho as correntes, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Terminei o 8º ponto, já laço a minha agulha e venho direto no próximo espacinho de corrente, fazendo aqui os meus 3 pontinhos altos. Opa, tá escapando o meu fio. 3. Laço a minha agulha, volto aqui, ó, no primeiro. Esse primeiro pontinho aqui, ó, é aquele pontinho que fica, que nós pegamos em diagonal, então é nele que nós vamos pegar aqui, fazer novamente essas laçadinhas aqui, formando como se fosse um ponto em diagonal. Faço as 3 correntes, viro o meu trabalho, pego no primeiro ponto por baixo, fazendo um ponto baixo. Subo as 2 correntes e começo novamente aqui a minha repetição dos 8 pontos altos. Então, a minha volta toda, eu vou fazer isso aqui nessa última carreira agora, tá, pessoal? Então, aqui, ó, o meu tapete, ele já tá quase pronto. Ó, vocês já podem acompanhar o bico. Eu vou subir mais um pouquinho aqui pra vocês estarem vendo. Dá uma ajeitadinha. Ó, aqui o meu tapete, ele já tá bem grande, mas vocês não vão conseguir ver, eu não tenho mais espaço, tá, pessoal? Mas o bico é esse aqui, fica muito legal esse bico. Eu nem coloquei a toalha aqui na minha mesa pra vocês poderem estarem vendo, ó. O resultado dele é muito legal, é muito bonito esse bico, ó, eu gosto muito dele. Se vocês também não quiserem estar fazendo esse bico, é opcional, vocês podem estar fazendo outro bico aí, da escolha de vocês, tá bom, pessoal? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês uma guirlanda que eu fiz pra poder estar aplicando aqui no trabalho. Pessoal, ó, está a guirlanda que eu fiz pra estar aplicando aqui no tapete. Tá? Eu não sabia o que fazer para pôr no tapete, resolvi fazer a guirlanda, mas vocês podem estar aplicando aí qualquer outra coisa aí que vocês queiram referente ao Natal. Fiz esse lacinho aqui, ó,
com esses rococózinhos aqui, formando aqui como se fosse a pontinha aqui mesmo, né, do lacinho, tá? Apliquei as pérolas aqui. Aqui, ó, essa guirlanda eu fiz com aquelas flores, ó, do meu tapete Estrela do Líbano. Fiz a aplicação das pérolas, tá, pessoal? Vou fazer o passo a passo dela agora pra vocês estarem vendo. Se vocês quiserem fazer ela toda no barbante peludinho, também dá. Aí, vocês não precisam tá fazendo isso aqui, ó. É só vocês fazerem a carreira com o peludinho. Mas eu vou explicar certinho aqui o passo a passo. Então, depois, ó, nós vamos aplicar lá no trabalho, no tapete, vai ficar assim. Tá bom, pessoal? Então, eu vou mostrar pra vocês agora o passo a passo aqui da guirlanda. Então, pessoal, olha, essa guirlanda, eu achei, assim, que depois dela montada no trabalho, vocês vão entender melhor. É como o espaço é pouco, não dá pra mostrar. Mas eu achei, assim, ela ficou até num tamanho bom, mas ela ficou, assim, um pouquinho grande. Tá? Então, essa medida aqui, que eu fiz nesse tamanho aqui, eu vou passar diferente pra vocês. Porque se vocês seguirem aqui o meu passo a passo, eu acredito também que o espaço vai ser muito pouco. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Ela vai ficar aplicada nessa parte. Vou erguer aqui um pouquinho. Ela ficaria aplicada aqui, ó. Ela vai ser aplicada nessa parte, olha, do tapete. Aqui, ó, pessoal. Então, eu achei que ela ficou um pouquinho grande, olha. Vocês percebem, conseguem ver, ó. Então, aqui, ó, estão as letras. Meu espaço é pouco, mas dá pra vocês verem mais ou menos, ó. Então, ela ficaria assim, ó. Um pouquinho pra fora aqui, também ficaria um pouquinho pra fora aqui. Mas se vocês quiserem desse tamanho, eu vou fazer ela menor, tá? O passo a passo é o mesmo. Não tem diferença, só vou diminuir a quantidade de pontos, mas vou explicando pra vocês, caso vocês queiram ela grande desse tamanho, tá? E caso vocês queiram também ela um pouquinho menor, pra ficar mais centralizada aqui, ficar mais dentro aqui, ó, do trabalho, vocês vão ter as duas opções. Então, pessoal, pra começar a guirlanda, eu vou começar com um cordão de correntes. Então, aqui, ó, já estou com o meu fio verde mesclado. Vocês vão iniciar assim. Essa daqui, eu fiz com 40 correntes. Então, eu vou diminuir ela um pouquinho. Eu vou fazer essa daqui com 30. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, com 30 aqui, correntinhas para iniciar, ela vai ficar um pouco menor do que aquela ali. Aquela ali eu fiz com 40. Então, feitas as correntinhas, nós vamos vir aqui, ó, no primeiro pontinho, na primeira correntinha, e vamos aqui arrematar com um ponto baixíssimo. Então, eu fiquei aqui, ó, com esse círculo. Eu vou subir aqui 3 correntes. Aqui tanto faz, tá, pessoal? Vocês podem tanto fazer com o ponto alto, como vocês podem estar fazendo com um meio ponto alto. Eu vou fazer com o meio ponto alto. Eu ia fazer com o ponto alto, mas eu vou fazer com o meio. Essa daqui eu fiz com ponto alto. Então, essa eu vou fazer com meio ponto alto para ela poder ficar ainda menor. Então, aqui, ó, nesse primeiro pontinho, onde eu subi as 3 correntinhas, nessa mesma corrente, nesse mesmo ponto, eu vou fazer outro meio ponto alto, tá? Então, a cada 3 pontos, eu vou fazer um aumento. Então, eu já comecei aqui com um aumento. Eu venho aqui, ó, na minha segunda corrente, faço aqui meu meio ponto alto. Venho na próxima, outro meio ponto alto. Então, já são 2. Com esse, 3. Então, aqui, ó, eu comecei com um aumento, 1, 2, 3. Nesse terceiro, vou ter outro aumento. Então, a cada 3 pontos, eu tenho um aumento. Venho na próxima corrente, vou fazer aqui 1. Venho na próxima, faço outro meio ponto alto. Venho na próxima, outro meio ponto alto. 3 novamente. Venho no mesmo pontinho, na mesma correntinha, outro meio ponto alto, outro aumento.
Conto aqui novamente. 1, 2, 3. 3 meios pontos altos. Aqui, novamente, outro aumento. Então, vai ficando assim, ó, ela vai se abrindo. Eu vou até no final e já vou voltar mostrando. Aqui, ó, cheguei no fim da minha carreira. Venho aqui, ó, nessa primeira correntinha e arremato com um ponto baixíssimo. Então, aqui, pessoal, por que que eu fiz os aumentos a cada 3 pontos? Porque quando eu tenho um cordão de correntes fechado, se eu vier trabalhando pontos em cima desse cordão e eu não fizer aumentos, o que que acontece? Ele começa a subir igual um canudo, tá? Então, por esse motivo, os aumentos, para ele poder abrir e se assentar, que é o que eu quero, para formar aqui a base aqui da guirlanda. Se eu não tiver os aumentos, ele vai subir, ele vai fechar, ele não vai abrir, ele vai ficar como se fosse fazer um canudo subindo. Então, aqui, pessoal, se vocês quiserem fazer toda a guirlanda com o fio peludo, podem estar fazendo essa base aqui no fio peludo, do mesmo jeito, esse mesmo passo a passo, só que com o fio peludo. Tá bom? Se quiserem fazer em pontos altos, a mesma coisa, só que daí nos pontos altos. Tô fazendo em meios pontos altos para diminuir mais o tamanho dela, mas aí fica a escolha de vocês. Tá bom, pessoal? E aquela outra guirlanda ali também é a mesma repetição, mesmo passo a passo. Porém, eu comecei aquela com 40 correntinhas e essa eu comecei com 30. E o passo a passo é o mesmo, a cada 3 pontos, o aumento. Tá bom, pessoal? Então, feito isso, nós vamos fazer os Vzinhos, que são esses Vzinhos aqui, pessoal, ó. O mesmo Vzinho lá do tapete Estrela do Líbano, lembram? Nós fazemos aqui, ó, os Vzinhos para poder trabalhar as pétalas das flores. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, agora, eu vou subir aqui, ó, 4 correntes, 2 correntes que é a altura do meu meio ponto alto e mais 2 correntes que são as correntes de separação. Volto no mesmo ponto e venho tirando as 3 laçadinhas de uma vez, formando aqui o meu Vzinho com o meio ponto alto. Pulo um ponto da base, venho no próximo, meio ponto alto, 2 correntes de separação, no mesmo ponto de base, outro meio ponto alto. Laço a minha agulha, pulo um ponto da base, venho no próximo, meio ponto alto, 2 correntes de separação, volto no mesmo pontinho de base, novamente outro meio ponto alto. Laço aqui a minha agulha, pulo um ponto da base, venho no próximo, meio ponto alto, 2 correntes de separação, volto no mesmo ponto, opa, e faço um meio pontinho alto. Então, aqui, ó, vão ficando os Vzinhos, para nós podermos trabalhar aqui as pétalas das flores. Porém, esses Vzinhos tem que ser em quantidade de números pares, tá? Lembram lá do tapete Estrela do Líbano? Para trabalhos redondos, o número de Vzinhos tem que ser quantidade par. Para números, aliás, para trabalhos retangulares, o número tem que ser números ímpares. Então, aqui eu tenho que ter um total de Vzinho, números pares, para poder dar certo as minhas flores. Vou até no final fazendo aqui os Vzinhos e já vou voltar mostrando. Pessoal, cheguei no fim, ó, da minha carreira. Fiquei com um total aqui, ó, de 20 Vzinhos, tá bom, pessoal? Então, aqui agora, eu vou cortar o meu fio e já vou começar a trabalhar a primeira carreira de pétalas. Então, se de repente vocês quiserem estar fazendo aqui com, por exemplo, o fio branco peludinho, ou tá fazendo com o verde peludo, podem estar fazendo essas 2 carreiras aqui já no fio peludo, tá, pessoal? Então, aqui agora eu vou começar a fazer as minhas pétalas. Aqui, pessoal, agora é a mesma repetição da florzinha lá da carreira de flores do tapete Estrela do Líbano. Vocês vão iniciar aqui, ó, dentro de qualquer Vzinho, fazer o nó inicial de vocês, subir 3 correntes. E aqui nós vamos começar a trabalhar, ó, o ponto alto pela metade. Eu começo, mas não termino. Então, já contando com as correntes,
eu vou fazer mais 2, vou ficar com 3. Vou laçar a minha agulha, vou vir dentro do próximo Vzinho, vou fazer um ponto alto pela metade, vou fazer o segundo e vou fazer o terceiro. Vou laçar novamente a minha agulha, vou vir no próximo Vzinho, vou fazer o primeiro ponto alto pela metade, vou fazer o segundo e vou vir aqui, vou fazer o terceiro. Fiz o terceiro ponto alto pela metade, agora eu tiro todas as laçadinhas de uma vez, prendo, subo 3 correntes, venho dentro do meu miolinho, faço um ponto alto pela metade, faço o segundo ponto alto pela metade. Agora, eu tiro todas de uma vez, subo minhas 3 correntes novamente, venho aqui dentro desse espacinho, ó, dessa argolinha, novamente 1, 2. Já com as correntes, ficam 3. E 3 laçadinhas na agulha. Laço a minha agulha, venho aqui dentro desse Vzinho, onde eu fiz a última pétala, e começo novamente a mesma repetição. 3 pontos altos pela metade, laço a minha agulha, venho no segundo Vzinho, faço o segundo, faço o segundo, faço o terceiro. Venho no próximo Vzinho, laço a minha agulha, venho aqui no próximo, faço o primeiro, faço o segundo e faço aqui o terceiro. E tiro tudo de uma vez. Venho tirando todas as laçadinhas e prendo. Então, aqui, pessoal, eu já começo a formar, ó, aquela florzinha lá do meu tapete Estrela do Líbano, que são essas florzinhas aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, eu venho trabalhando, fazendo as minhas florzinhas, subo aqui minhas 3 correntes, venho novamente no miolinho, faço o primeiro, faço o segundo, tiro tudo, subo as 3 correntes e venho fazendo aquela mesma repetição. Então, essa técnica que vocês já conhecem lá do tapete Estrela do Líbano, eu venho trabalhando aqui a primeira carreira das pétalas e depois a segunda carreira das pétalas, que vocês já conhecem lá do Estrela do Líbano. Então, é isso aqui que nós vamos trabalhar aqui nessa parte da guirlanda. Então, eu venho aqui, ó, fazendo os 3 pontos altos pela metade e tirando todas as laçadinhas, ó, de uma vez. Venho, puxo todas de uma vez e prendo. E já subo aqui os meus pontinhos altos, as minhas correntinhas, aliás, para começar o meu pontinho alto pela metade. Começo aqui, tiro tudo e venho fazendo a repetição lá da florzinha do tapete Estrela do Líbano. Então, até aqui, pessoal, vocês não vão ter dificuldades, a técnica é a mesma, tá bom? Vamos fazer a mesma repetição. E aqui vão se formando, ó, as florzinhas em volta, igual aqui. Depois, nós vamos vir trabalhando essa segunda carreira de pétalas. Então, até aqui, pessoal, não tem segredo, vocês não vão ter dificuldade para estar realizando o trabalho, ó. Vocês já conseguem comparar, ela está ficando um pouquinho menor, depois ela vai se ajeitando, tá, pessoal? Parece que tá torto, mas a hora que a gente vem trabalhando, ela vai se ajeitando. Então, aqui, ó, vamos trabalhar a primeira e a segunda carreira de pétalas, tá, pessoal? Eu vou adiantar aqui, vou trabalhar a minha florzinha, vou formar ela, porque aqui não tem segredo, vocês já conhecem lá o passo a passo, né? Do tapete Estrela do Líbano. Eu vou adiantar e vou voltar mostrando pra vocês, então, já como que é feito essa parte aqui, ó, tá? Da guirlanda, e já vou mostrar aqui o finalzinho também. E depois já venho mostrando pra vocês como que foi que eu fiz aqui, ó, o lacinho, tá? Esse lacinho eu gostei muito dele, ele ficou bem delicadinho, pra nós estarmos aplicando aqui, ó, na nossa guirlanda, tá bom, pessoal? Então, eu vou adiantar um pouquinho e já vou voltar mostrando. Aqui, pessoal, ó, eu quis
parar e voltar aqui e mostrar pra vocês que eu estou aqui, ó, na segunda carreira, tá? Vai ficando assim, parece que tá meio torto, meio esquisito, mas é assim mesmo. Porque depois nós vamos trabalhar aquela carreira do peludo aqui, ele vai se assentando, tá? Conforme nós vamos trabalhando, ele vai se assentando. Então, nessa segunda carreira das pétalas, que vocês já conhecem lá do Estrela do Líbano, a única diferença que deu aqui, pessoal, é que nessa guirlanda aqui maior, aqui eu tenho 3 correntes de separação aqui no meio. E aqui 2. Porém, essa daqui, como ela é menor, eu precisei de mais correntes no meio das pétalas. Então, aqui eu tenho 4 e nessa maior eu tenho 3. E aqui eu continuei com as 2 correntes. Então, ó, eu prendi, eu terminei aqui, ó, tirei todas as laçadinhas de uma vez, prendi. Faço 2 correntes, laço a agulha, venho no meu miolinho, começo o meu primeiro ponto alto pela metade, faço aqui o segundo ponto alto pela metade, venho e faço o terceiro. E agora eu tiro todas as laçadas de uma vez e prendo. Prendi, eu vou contar 1, 2, 3, 4 correntes. Vou laçar a minha agulha, vou voltar aqui no mesmo miolinho, faço o primeiro ponto alto pela metade, faço o segundo, faço o terceiro. Tiro todas de uma vez e prendo. 1, 2, 3. Ah, não, perdão, aqui é 2. Prendi, são 2. Então, eu prendi aqui 1, 2 correntes. Agora, eu venho e prendo aqui, tá, pessoal? Arrematando aqui o fim da minha segunda carreira das pétalas aqui das minhas flores. Então, fica assim, pessoal, ó. Eu estou aqui, ó, formei a segunda carreira das pétalas. Porém, nessa aqui pequenininha, eu tenho 4 correntes aqui de separação entre as pétalas e aqui 2. Nessa grande, aqui entre as pétalas, eu prendi e tenho mais 3. E aqui eu tenho 2. Então, pessoal, eu vou adiantar mais um pouquinho agora sim e vou voltar mostrando pra vocês essa parte aqui, ó, né? Essa já o finzinho aí da guirlanda pra nós podermos começarmos aí a tá fazendo aqui o lacinho.